Mas para os irmãos que Deus me pegou e o pastor me pegaram de surpresa, porque eu vou lá adorar a Deus junto com os irmãos, eu vou levar uma encomenda que eu tinha prometido para o pastor. Quando chega aqui, aí Deus e o pastor me pedem para pregar. Mas Deus é bom, né, meus irmãos? Deus, ele sempre tem uma palavra ao nosso coração, ele sempre envia alguém, né, para falar da sua palavra. Abra sua Bíblia juntamente comigo, livro de Daniel. Vou falar de Daniel ali, o Senhor começou a arder no meu coração. Então, tem que ser a vontade de Deus. Deus abençoe o pastor Thomas, meu conterrâneo, meu pastor, meu amigo. Glória a Deus, sua família, sua esposa. Deus abençoe seu ministério, cada irmão que aqui está. Deus abençoe. Deus abençoe a vida da minha filha Stephanie, que está me acompanhando, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 13. Diz assim, vou estar lendo para mais tempo. Vocês vão lá acompanhar. Daniel, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: depois a missionária apanhar aquele fundo, abençoado em nome de Jesus. Segura do pastor Thomas, mas eu estou de olho nele também. Glória a Deus. Diz assim: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante ao rei. Falou Nabucodonosor e disse: porventura, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, não, que vos não servis a meus deuses, nem adorarais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouviste o som de buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sanfônia e de toda a espécie de música, para vos prostrares e adorar a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorais, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu-lhe Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou seu aspecto semelhante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para o lançaram na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e os demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Aleluia! Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que os carregaram, e a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor, que espantou-se e se levantou-se depressa, falando, e disse aos seus capitães: porventura, não lançamos dentro
aleluia, do fogo, 3 homens atados? Respondeu, porém, o rei: é verdade, ó rei. E respondeu ele e disse: mas aqui eu vejo 4, aleluia, 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Só até aqui, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Pastor da posição profunda, né? Irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler, todos nós conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei Nabucodonosor, ele faz uma estalta de ouro e ele convida, aleluia, toda a autoridade daquela época, toda a nação, autoridade, seja juiz, conselheiro, capitão, soldado, toda a nação e toda a autoridade daquela época, o rei convida, pois tocar o som dos instrumentos, aleluia, oh glória, a nação vai se prostrar diante da sua estalta, vai adorar a estalta que ele levantou. Mas o que chama a atenção nessa história é que no meio, aleluia, louvado seja Deus, no meio dessa nação tem 3 jovens, irmãos. Aleluia, glória a Deus. O interessante nessa história é que no meio dessa nação tem 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que eles não adoram os deuses de Nabucodonosor. E eles não se prostram diante da sua estátua. Só que o rei fica sabendo. Aleluia, louvado seja Deus. Glória. No versículo 12, vamos avisar a ele: ó rei, entre nós aqui tem 3, não adoram os deuses do rei e nem se prostram diante da estátua. Só que interessante é, irmão, que quando Nabucodonosor sabe dessa história, ele dizia: então eu quero ver se eles são fiéis ao Deus dele na minha presença. Aleluia, irmão, pega isso aqui. Vai chegar o momento que nós vamos ter que provar se nós somos fiéis ao nosso Deus, irmão, frente a frente com o inimigo, frente a frente com o teu inimigo. Aí ele diz: então chama esses 3 aqui que eu quero ver se eles são bons mesmo. Eu quero ver se ele diz na minha presença que não vai adorar a estátua de ouro, se não vai se prostrar. E a Bíblia diz que chama ele, irmão. Só que o interessante é que esses 3 jovens, eles, pastor Dom, os olhos dele não estão em Nabucodonosor. Os olhos dos 3 estão no Deus que ele serve, irmão. Olha que esses 3 jovens estão diante de um homem que tem autoridade para tirar a vida. Aleluia! Esses 3 jovens irmãos, eles estão frente a frente de um homem que tem todo o poder e autoridade para tirar a vida. Mas me chama a atenção que os olhos dele não estão em Nabucodonosor. Os olhos dele estão em Deus, irmão. Pega isso aqui. Toda vez que eu olho para o meu inimigo, eu tropeço e caio. Mas quando eu olho para Deus, o meu adversário, ele tropeça e cai, irmão. Você tem que tirar os olhos do teu inimigo. Você tem a glória de tirar os olhos dos teus problemas, irmão. Senão você vai perecer. Se você focar teus olhos nos teus problemas, no teu processo, na tua dificuldade, você vai perecer. Porque os olhos deles aqui, irmão, estão fixos no Deus que eles servem. Sabe por que ele chamou, pastor Tom? Porque o inimigo é assim. Ele vê a nossa vida, nós estamos na posição, sabe o que ele quer fazer? Nos intimidar para ver se nós mudamos a posição. Ei, olha para o irmão que está do teu lado e diga: não mude a sua posição diante de Deus. Aleluia, glória, irmão. O rei queria intimidar Sadraque, Mesaque e Abednego para eles mudar o seu posicionamento. Então, não mude a sua posição, querido. Está sofrendo?
Está passando por perseguição, mas não mude o seu posicionamento diante do seu Deus. Tire os olhos dos problemas, irmão. Eu acho lindo quando Golias está afrontando Israel, que Davi diz: eu vou diante de ti, confiando no Deus que eu sirvo. Você vem contra mim contra a espada de Deus, mas eu vou em nome do Deus vivo. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: quem é esse? Mas quem é esse incircunciso que vem afrontar o exército de Deus vivo? Por quê? Porque os olhos dele não estavam em Golias igual os outros. Os olhos de Davi estavam no Deus que ele servia, irmão. Então Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: tira os olhos dos teus problemas e olha para mim. Tira os olhos dos teus problemas e olha para mim. Aleluia, louvado seja Deus. Aí ele diz: é de propósito? É de propósito, ô Sadraque, Mesaque e Abednego? Estás pronto, então? Estás pronto? Eu quero ver qual é o Deus que vai te salvar e te livrar das minhas mãos. Aleluia. E eu acho interessante é que Sadraque, Mesaque e Abednego dizem assim para ele: não necessitamos discutir esse negócio. Sabe o que é que Sadraque, Mesaque e Abednego está dizendo aqui? Eu não vou discutir princípio com quem não tem princípio. Eu vou repetir isso aqui. Eu não vou discutir princípio com quem não tem princípio, irmão. Então não discuta. Com quem não tem compromisso com Deus, com quem não conhece Deus, não discuta. Porque ele não tem princípio com Deus, irmão. Aí ele diz: olha, o Deus a qual eu sirvo é quem vai nos livrar da tua mão. Ou seja, eles tinham a total confiança que Deus estava com eles, irmão. Você tem que ter fé e confiança que Deus está com você. Glória a Deus, aleluia. Porque se você não tiver confiança e fé que Deus está com você, no primeiro aperto você vai sair fora. No primeiro aperto, irmão, você vai sair fora. Mas de uma coisa nós temos que entender: que por mais perseguição, irmão, que esteja, Deus está com você. Aleluia. Agora você tem que permanecer na sua posição, não mude. Porque se você está na posição, Deus é contigo. Agora, se você sair da posição, Deus não é com você, não, irmão. Eu vou repetir: se você está na posição, Deus é contigo. Se você sair da posição, Deus não é contigo. É verdade, Paulo? É. Mateus capítulo 12, verso 30, ele diz: aquele que não é comigo é contra mim. Aquele que não ajunta, espalha. Ou seja, aquele que não é com ele, é contra ele, irmão. Aquele que não ajunta com ele, espalha. Então, ou seja, nós temos que estar na posição firme com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o rei aqui queria fazer de tudo para mudar a posição desses três garotos. É por isso que Tiago diz: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, que ele vai fugir de nós. Se você perceber no texto aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego está firme. Ele não está fugindo do rei, está firme com Deus e resistindo as afrontas. Porque ele está querendo intimidar ele para ver se ele muda o posicionamento, irmão. Não muda. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, no versículo 20, que ele vai ordenar aos homens mais fortes, mais valentes, mais valorosos, para pegar Sadraque, Mesaque e Abednego e atar, irmão, e levar a fornalha. Mas o interessante é que Nabucodonosor, irmão, ele não sabia que mais forte e mais poderoso eram os deuses desses três garotos. Era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, irmão. E a Bíblia diz que
ele ata e leva esses 3 jovens. Percebe, irmão, que por mais que eu e você, pastor, e nós, a igreja de Cristo, somos fieles a Deus, estamos na posição, mas isso não vai fazer que a gente não passe por perseguição. Isso não significa que nós não vamos passar por fornalha. O interessante é, irmão, que nós vamos passar por provação. Sabe por quê? Porque Deus, ele não poupou nem seu filho. Perceba que esses 3 jovens aqui estão fiéis. Mesmo eu e você fiel na posição, mas nós vamos passar por fornalha. Mas só, irmão, que nós temos que entender uma coisa. Deus, ele não impede eu e você de entrar na fornalha, mas ele nos guarda lá dentro. Eu vou repetir isso aqui. Deus, ele não impede de eu e você chegar na fornalha, mas ele nos guarda lá dentro, irmão. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Talvez você está passando por alguma fornalha, irmão. E você está dizendo, meu Deus, meu Pai, o Senhor não está vendo? Ele está vendo, irmão. Ele está vendo um processo terrível que você está passando. Mas é nesse processo que ele te dá vitória. É nesse processo, irmão, que ele dá livramento. Irmão, ele deixou. Deus permitiu Daniel chegar nas covas. Mas quando chegou lá dentro da cova, ele livrou Daniel. É isso que nós temos que entender. Porque Deus ele não chega no nosso processo nem no início e nem no meio. Deus, ele entra no nosso processo. Ele chega no nosso processo, é no nosso extremo. Extremo, que é isso, Paulo? É quando eu e você, irmão, não podemos fazer mais nada. É quando eu e você fala, Senhor, o que eu pude fazer eu já fiz, eu não tenho força mais. Agora é contigo, meu Pai. Aí ele vai e age, irmão. Porque ele está vendo que você não pode fazer mais nada. Porque tudo que você pode fazer, você já fez. Aí ele diz, não, agora é comigo. Por quê? Porque aqui, irmão, eles estão dentro da fornalha. Eles não podem fazer mais nada. Chegou um ponto que Sadraque, Mesaque e Abednego não podia fazer mais nada. Já estava lá na fornalha. Aí Deus diz, opa, agora é comigo. Porque a todo tempo Deus estava com esses homens. Aleluia. Só que o rei não tinha percebido porque ainda não tinha mexido com eles. Ô irmão, o teu inimigo quer ver o poder do nosso Deus? Deixa o inimigo querer tocar em você. Deixa o inimigo tentar tocar em você, que ele vai ver o poder do Deus que você serve. Aleluia! Aleluia! Então, irmão, a Bíblia diz que esses homens,